Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde compartilhamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Ciclo Z16.1 S0122. Será que isso deveria ser uma tortura? N estava viajando na mesma nave, mas fazia uma semana inteira que ele não a havia a bordo. Eles conseguiam conversar pelo sistema de comunicação em seus quartos. Kepler agora tocou o dispositivo que levava pendurado no peito. O equipamento zumbiu, mas não tão alto a ponto de perturbar seu sono. Os dois já haviam matutado a respeito de que as caixas poderiam ser falsas. Mas os curis eram capazes de qualquer uma das duas coisas: a tortura psicológica de fazê-los usar supostos dispositivos detonados por proximidade ou seu duplo assassinato usando dispositivos explosivos genuínos. E a outra questão era, por que eles estavam sendo mantidos vivos? Não pareciam ter valor prático para os curis. E o que poderia ter acontecido com o mordomo? Será que ainda estava na Terra? Ou ele teria conseguido entrar furtivamente a bordo? Certamente ele teria entrado em contato com os dois amigos. Eu vou para o meu quarto, relatou Zeni pelo rádio de bordo. Kepler respirou fundo. Oxalá os curis não estivessem na sala de controle. Ele não se importaria de almoçar em paz. Se necessário, ele comeria em seu quarto. Mas ao entrar na sala de controle, ele parou na porta, fascinado. Metade da sala estava ocupada por um enorme holograma, o qual mostrava claramente o sistema que eles tinham acabado de alcançar. No meio, um pequeno giroscópio rodopiava a uma velocidade incrível. Estava puxando um vórtice de campos magnéticos atrás de si. Os campos eram realmente invisíveis, mas eram retratados aqui em tons avermelhados. Você tem que ver isso. Ele gritou para Zeni, através do sistema de comunicação. Eu o tenho na tela do meu quarto, ela replicou. Com um gesto, os curis o convidaram a se aproximar. Ele obedeceu e caminhou até a borda do holograma. Os campos magnéticos giravam, diretamente na frente de sua barriga. Impressionante, não é? Disse a voz de Pierre. O pedaço no meio não pesa nem 3 sóis. Kepler assentiu. Os curis obviamente não podiam levar o crédito por isso, então ele reconheceu livremente o quão poderoso esse vórtice era. Parecia como se alguém tivesse puxado o tampão do ralo da banheira cósmica. Mas, diferente de um buraco negro, nada fluía para o centro aqui. Recentemente transformamos este sistema em uma estrela de nêutrons, disse Pierre. O quê? Isso geralmente era algo que apenas grandes arquitetos conseguiam realizar. Os curis. Mas por que Pierre mentiria sobre isso? Marie está lá atualmente, modulando a rotação, explicou Pierre. Sua esposa está naquela estrela? Isso é matéria degenerada. Ninguém poderia sobreviver lá. Nós encontramos um jeito. Se isso fosse verdade, os curis não eram apenas loucos, eram gênios loucos. Estar na superfície de uma estrela de nêutrons, o que ele teria dado por essa experiência? E o que ela pretende fazer lá? Perguntou Kepler. Eu já disse, modular a rotação. Não entendo. Espere um momento, vou explicar. Só preciso enviar os dados para ela. O holograma foi atingido lateralmente por um fluxo verde. O fluxo se integrou ao vórtice do campo magnético. Logo depois, o vórtice iluminou alternadamente vermelho e verde. Kepler localizou o fluxo pouco antes de atingir seu alvo. Ele conseguiu distinguir 4 condições alternadas. Um fluxo de dados de base 4. O que isso fazia se lembrar? Porque eles não estavam usando o binário, que era a prática usual. Então algo lhe ocorreu. Havia outro sistema de armazenamento de informações baseado em 4 unidades, DNA. Poderia ser informação de DNA que você está transmitindo para a estrela de nêutrons? Insistiu Kepler. Pierre Curie se virou. Na mosca. Pensou Kepler. Pierre sorriu. Bem jogado, disse. Você é muito observador. Talvez você até consiga adivinhar de quem é o DNA. Claro. Estavam transmitindo seu próprio DNA para uma estrela de nêutrons que mais tarde seria engolida por um buraco negro, o qual explodiria o universo. Como ele havia pensado antes, os curis não eram apenas gênios, eram realmente loucos. Vocês são insanos, disse Kepler. Eu sabia. Pierre não pareceu incomodado com o insulto. Deve parecer uma insanidade para você, eu entendo completamente, porque não conhece o planejamento que há por trás disso. Sabemos que vocês querem destruir o universo, arrancando-o de seu estado meta-estável.
O sorriso de Pierre se alargou. Isso é apenas metade da verdade. Para criar algo novo, você tem que derrubar as ruínas do antigo. Este universo tinha um defeito de nascença. Caso contrário, teria dado origem a formas de vida mais inteligentes. Vamos corrigir esse erro e criar um novo universo. Você está esperando por um novo Big Bang? Temos certeza de que um novo Big Bang ocorrerá. O universo se comporta ciclicamente. E se demorar uma eternidade? Pierre sorriu arrogantemente. Se não há universo, o tempo não passa. O tempo faz parte do universo. Mas o novo resultado será igualmente aleatório. Talvez o próximo universo tenha condições ainda mais desfavoráveis. Isso é possível, e é por isso que tomamos precauções. Você acabou de se tornar uma testemunha, Kepler. Da informação que você imprimiu na rotação. A informação não se perde. Nós a calculamos com a ajuda da Zerbay. Quando as estrelas de nêutrons que criamos caírem no buraco negro, a informação será transferida para o interior do horizonte de eventos, onde sobreviverá até mesmo a subsequente destruição do universo. E como isso é possível? Será impressa nas condições inaugurais do universo recém-nascido e, portanto, influenciará seus parâmetros. Mas por que você está transferindo o seu código genético, Pierre? Pierre sorriu, agora, amplamente. Nosso DNA será legível na radiação de fundo do novo universo. Em algum momento, alguém lerá o código, reconhecerá como informação genética e nos recriará por pura curiosidade. Dessa forma, teremos sobrevivido ao apocalipse. E, graças às nossas capacidades, seremos deuses no novo universo. Eu não sabia que vocês eram tão insanos. Você simplesmente não pensa grande o suficiente, Kepler. É por isso que a nossa ideia parece maluca para você. Na verdade, nós nos vemos como salvadores que finalmente receberão o reconhecimento merecido. Salvadores. Sim, salvadores da mesquinharia e do tédio, e das tribulações de uma morte longa e prolongada. Mas eu não quero ser salvo. Você está mentindo, Kepler. Admita. A morte do universo o deixa tão deprimido quanto quase todos os outros humanos. Isso pode ser verdade. Mas babacas auto-engrandecedores como vocês dois me deixam indignado. Pierre Curie se sentou, apoiou os cotovelos na mesa e descansou a cabeça nas mãos. Você me entedia, Kepler declarou. Tão previsível. Eu realmente esperava mais de você. Ciclo. Z16.1, S0122. A99 estava à deriva sem propulsão em torno de uma estrela de nêutrons. O mordomo mediu a temperatura da superfície do objeto. Devia ser relativamente jovem ainda. A supernova que o produziu não podia ter queimado havia muito tempo. Pulp tinha passado o tempo todo imóvel no compartimento de carga, onde agora se encontrava o módulo de pouso. Mas agora a nave estava transmitindo dados para a estrela de nêutrons. Isso significava que os Curies poderiam estar distraídos. Era hora de fazer contato com Zeni e Kepler. O mordomo tentou cuidadosamente remover seus dedos do metal, mas teve que perder um deles no processo. O módulo de pouso tinha ficado tão intensamente quente durante o lançamento que seu dedo tinha se derretido no casco. Felizmente, era apenas seu dedo anelar esquerdo. Ele girou a cabeça e registrou o dano. Isso poderia ser rapidamente reparado com o equipamento certo. Ele desceu até o piso do compartimento de carga. Havia alguma gravidade, cerca de metade da existente na Terra. A nave devia estar girando. O mordomo tentou se orientar, mas essa ação foi interrompida pelo fato de sua cabeça estar pendurada literalmente de cabeça para baixo, em seu pescoço alongado e flexível. Ele realmente gostaria de consertá-la, mas teria que esperar até que tivesse acesso a nanofabricadores. Em vez disso, ajustou o software de seu sistema visual. O mundo girou 180 graus e agora ele podia ver tudo do jeito certo, apesar de sua cabeça continuar na mesma posição. Assim era bem melhor. A 99 era um modelo diferente do que Zeni possuía, mas o layout era semelhante. Começando pela traseira, onde se encontravam os motores de propulsão, depois o compartimento de carga no meio e bem na frente a sala de controle, no qual a tripulação deveria estar. Mas a nave não estava acelerando no momento, sendo assim, ele não conseguia diferenciar entre parte da frente e parte de trás. O mordomo precisava de informações. Ele vasculhou o compartimento de carga e descobriu um console. O equipamento estava solicitando uma senha. Merda! A nave dos Curies era segura, mas não segura o suficiente.
Ele abriu a unidade eletrônica e procurou pela conexão de dados. Logo, colocou 2 dedos no cabo. Cada consulta agora iria na direção da sala de controle. Era tudo o que ele precisava. Simplesmente consultou o status do compartimento de carga. O fato de que a consulta estivesse vindo do próprio compartimento de carga não fazia sentido para o sistema de computador. Mas ele não estava interessado na resposta, só precisava saber de onde estava vindo. Se soubesse onde o computador central estava localizado, ele poderia encontrar a sala de controle. Então, o console estava trocando dados com a sala de controle. E agora ele sabia onde ficava a parte da frente. Escalou a parede até o teto, entrou por uma saída de ar e seguiu pelos dutos do sistema de suporte à vida. Poucas horas depois, ele estava espremido no duto de extração de ar acima da cabine de Zenny. A cabeça dele estava manchada de preto e azul, de tanto que se chocou em tantos cantos e bordas. Sua camada de pele simulava o comportamento da pele humana, mas ele não sentia nenhuma dor. Ele observou Zenny. Teria que ter cuidado para não assustá-la, evitando assim que ela fizesse algum barulho alto no momento em ele descesse. Isso poderia denunciá-lo. Então, primeiro deixou um pouco de fluido hidráulico pingar pela saída de ar. Zenny logo percebeu. Ela saiu da cama, abaixou-se, tocou o fluido com o dedo e o cheirou. Então olhou para cima. O mordomo acenou para ela e ela sorriu. Ele colocou um dedo sobre os lábios. A grade da saída de ar estava presa com 4 parafusos. Ele afrouxou um após o outro e então segurou a tampa para que não caísse no chão. Cuidadosamente passou para baixo e Zenny a recebeu. Ele pensou em pular, mas decidiu não fazê-lo. Em vez disso, desescalou pelo teto e em seguida pela parede, uma operação bem menos barulhenta. Zenny o abraçou. Era um comportamento lógico que documentava seu prazer em vê-lo novamente. Ele registrou um leve aquecimento em sua própria pele externa. Isso provavelmente era causado pelo contato com as mãos de Zenny, que estavam a aproximadamente 36 graus. Água pingava no ombro dele. Será que Zenny também estava perdendo fluido hidráulico? Ele não conseguia ver, visto que sua cabeça continuava pendurada nas costas. Então Zenny o soltou. Ele balançou a cabeça elegantemente, recolheu-a com as mãos e a manteve na frente do peito. Em seguida, colocou o dedo sobre os lábios novamente. Onde ficava o console de segurança nesta sala? Ele o encontrou à direita da porta. Era também protegido por senha, é claro, então Pup não podia desativá-lo. Ele abriu o invólucro e optou pela solução mais simples. Colocou um dedo na conexão relevante, analisou o fluxo de dados e simplesmente duplicou, criando um loop contínuo. Agora a sala de controle receberia apenas um loop de áudio congelado. Ele só podia esperar que não houvesse uma câmera de vigilância. Mas se fosse esse o caso, eles provavelmente já estariam sendo observados. Podemos falar agora, ele disse. Pup, estou tão feliz por você ter sobrevivido, disse Zenny. Bem, essa observação não está totalmente correta, pois não estou vivo, mas sei o que você quer dizer. Estou muito feliz em poder continuar a servi-la. Obrigada, Pup. Não podemos fazer algo sobre sua cabeça? Está me irritando vê-la pendurada assim desse jeito. Teremos que adiar isso para mais tarde. Agora mesmo não posso tirar a minha mão do console. Caso contrário, seremos ouvidos na sala de controle. Eles estão ocupados agora, anunciou Zenny. Não acho que estejam nos observando. Então devemos aproveitar a oportunidade, replicou o mordomo. Para dominá-los, agora. Quem sabe quando estarão distraídos novamente. Zenny não respondeu imediatamente. Coçou atrás da orelha. Você está certo, ela finalmente disse. Eles compartilham seus corpos de uma forma que um deles está quase sempre acordado. E agora Marie está na estrela de nêutrons e Pierre está se concentrando em Marie. Não vai ficar melhor que isso. Mas há um problema. Ela apontou para a caixa que estava pendurada em um cordel em volta do pescoço. Essa coisa? Perguntou o mordomo. Vai me destroçar se eu chegar muito perto de Kepler. E ele está na sala de controle agora. O mordomo agarrou a caixa com a mão livre e a analisou com raio-x. Claramente não havia explosivos nela, apenas alguns eletrônicos que mediam a passagem do tempo. Ele a arrancou dela. Zenny empalideceu. Se eu a retirar, o explosivo será acionado, eu estava a ponto de dizer. Mas nada aconteceu. Zenny esperou um pouco com a respiração suspensa, então a cor voltou às suas bochechas. Aquele suíno, ela disse. Ele nos enganou.
Deveríamos acabar com ele, disse o mordomo. Zeni contou nos dedos. 3, 2, 1, vai. O mordomo arrombou a porta da sala de controle e entrou determinado. Eni o seguiu. Estava atrás dele, como haviam combinado. Um grande holograma preenchia o lado direito da sala. Pierre Curie estava parado na frente da imagem, movendo os braços como se fosse um maestro. Kepler estava sentado um pouco mais afastado na mesa. Pierre se virou. Kepler se levantou de um salto. O mordomo calculou a distância. Kepler estava muito longe. O próprio mordomo era quem estava mais próximo de Pierre, então ele correu até o inimigo. Pup esperava que Zeni se mantivesse atrás, mas não podia se preocupar com ela agora, porque o homem na frente dele estava sacando uma arma. Não seria perigoso para ele, isso já havia sido estabelecido. Mas os Curies eram espertos. Sabiam tão bem quanto ele que não conseguiriam parar um robô rápido o suficiente. E, como esperado, Pierre apontou sua arma não para o mordomo, mas sim para Kepler. Não! Gritou Zeni. Mais rápido, mais rápido. Ele teria que neutralizar Curie o mais rápido possível. Pup ativou toda sua reserva de energia, mas não conseguiu desafiar as leis da física. Não obstante, Kepler reagiu com surpreendente destreza e simplesmente se deslizou para fora da cadeira. Agora a mesa o protegia. Só que Pierre reagiu à altura, movendo seu braço bruscamente. Mirou no mordomo, à altura da cabeça. Mas não havia cabeça ali, estava pendurada em seu peito. Zeni ainda estava atrás, e por sua vez, era mais alta que o mordomo. Pup deu um salto para cima. Teve que se colocar no caminho do projétil. Houve um estampido. Um pequeno pedaço de metal saiu voando em disparada pela sala de controle. Pup era lento demais para o confronto. Não conseguiria deter o projétil. Mas sua mão esquerda encontrou o pescoço de Pierre Curie e o fatiou cirurgicamente. O sangue jorrou. E o projétil continuou voando em disparada. Pup jogou a cabeça para trás, ainda em pleno voo. Observou em câmera lenta enquanto a bala perfurava o crânio de Zeni, logo abaixo da linha do cabelo. O Momentum manteve Wang Zeni, a famosa astronoma, avançando, mas sua cabeça tombou para trás, de forma não natural. Ela se chocou contra a mesa. Seu torso caiu sobre o móvel de madeira e vidro e depois quicou, ao tempo em que a parte inferior de seu corpo se deslizou para baixo da mesa, puxando a parte superior para trás. Zeni pousou diretamente na frente de Johannes Kepler. O mordomo o ouviu gritar, enquanto tratava de finalizar sua própria missão no corpo dos Curies, com um aperto de ferro em volta do pescoço. Marie Curie. Kepler falou em uma voz sem tom que o mordomo nunca o tinha ouvido usar antes. Pierre, é você. Sou eu, Johannes Kepler. Seu marido está morto. Ou pelo menos, seu corpo compartilhado. E você vai morrer também. O que está acontecendo aí embaixo? Por favor, não me deixe para trás. Você não é desumano. A voz dele agora estava mais forte. Era o que eu costumava pensar, mas agora sei que não é assim, Marie. Você vai morrer bem aí onde está. Ainda é um túmulo incomum, você pode se orgulhar disso. Mas primeiro você tem que nos dizer como parar o processo que os dois começaram. Então talvez a poupe de ser esmagada pela S-0122. Isso é impossível. Tudo já está em movimento, declarou Marie. Obrigado, eu meio que esperava que você dissesse isso. Agora você terá a morte horrível que merece. Minha própria imaginação não poderia ter criado nada mais adequado. Você também vai morrer, Kepler, mas diferente de você, meu marido e eu viveremos no novo universo. No nosso universo. Prometo que farei tudo o que puder para evitar isso. É tarde demais. Isso veremos. Kepler cortou a conexão. Voaremos de volta para o sistema desconhecido, anunciou Kepler. O mordomo nunca o tinha visto tão decidido. Parecia estar imbuído de um fogo sagrado. O que você espera conseguir lá? O colapso será iniciado por Sagitário asterisco no núcleo da Via Láctea. Talvez possamos fazer mais nesse outro ponto, replicou o mordomo. Zeni não nos levou até Azerbaijan sem motivo. Você ouviu. Elas ajudaram os Curies a bolarem seu plano. Elas nos devem. Isso faz sentido. Você tem instruções sobre o que deve acontecer com o corpo de Wang Zeni? Não, eu não tenho forças para isso agora. Sua despedida final terá que esperar. Por favor, preserve o corpo dela. Certamente, Johannes. Ciclo.
Z16.2, S0122. Ela estava sozinha. As mensagens de rádio que enviava pela antena permaneciam sem respostas. A resistência de Marie estava diminuindo. As nanomáquinas que lhe haviam dado forma física estavam perdendo capacidade. Não conseguiam mais suportar a enorme força atrativa da estrela de nêutrons. Era um abraço mortal, do qual ela só poderia escapar se Pierre chamasse sua consciência para a nave. Mas Pierre não existia mais. Já havia ido, à frente dela, para a eternidade. Ela mesma havia capturado seu código genético e o imortalizado nesta estrela morta, cujo núcleo era feito dos nêutrons mais densamente compactados. Era um trabalho bom e significativo. Eles partiriam deste cosmos antes dos demais. Mas por causa disso eles seriam os primeiros e os únicos a despertarem no novo universo. Eles se tornariam deuses, seres de um tempo antes do tempo. Marie sorriu para si mesma. Os mortais eram tão estúpidos. Acreditavam que ainda poderiam interferir no plano. Mas mesmo se eles conseguissem impedir que o buraco negro fosse sobrecarregado, o plano ainda seria realizado. A informação que haviam transmitido era imortal e indestrutível. Tinham preservado suas memórias para que sobrevivessem ao fim dos tempos, mesmo que o universo não terminasse em um Big Bang, mas em um processo lento e doloroso. Marie estava feliz por não terem que passar pelo período trágico que viria. Ela sentia pena de Johannes Kepler. Ela sabia que se reuniria com Pierre. Mas Kepler só conheceria a tristeza, algo que o dominaria por toda a vida. A menos que ele a encerrasse, acabando prematuramente com sua própria existência. As nanomáquinas começaram a se desintegrar. Suas ligações atômicas se quebraram, esmagadas pela gravidade. Um ser poderoso pisava com solas de ferro em cada uma de suas células, transformando-as em pó. A dor se tornou intolerável, não havia como bloqueá-la, sua consciência não tinha escapatória. Marie Curie teve uma morte lenta e torturada, não havia como acelerá-la. Estava sendo consumida de fora para dentro. Sua consciência começou a diminuir, mas não tanto a ponto de liberá-la da dor. Não, a dor permaneceu com ela até a última célula, e era insuportável. Sua consciência agora não continha nada além de dor. Estava em todo lugar. Ela era a própria dor. Marie Curie estava morta. A matéria da qual havia sido feita se afundou lentamente na estrela, mesclou-se a ela e se transformou em uma sopa de componentes idênticos, indistinguíveis uns dos outros. Não sobrou nada que pudesse ser atribuído a Marie Curie. Mas a informação que a havia moldado continuava existindo e, como o casal tinha pretendido, duraria mais que o tempo. Ciclo A2.1 Sistema desconhecido. Perdemos a virada da era, disse o mordomo, enquanto servia suco de laranja e torrada com manteiga para Kepler. Tem certeza de que não quer café? E nem ovo? Perguntou. Não estou com fome, disse Kepler. Mas o que você quis dizer com virada da era? Estamos de volta ao ciclo AA, explicou o mordomo. Ah, certo. O alfabeto tem um número limitado de letras. A humanidade teve uma grande celebração na última virada da era, eu me lembro bem. Não faço ideia do que todo mundo está fazendo. Não estou com vontade de comemorar. Kepler pensou no cadáver de Zene. O mordomo estava mantendo o corpo dela congelado em algum lugar no compartimento de carga. Ele teria que levar a cabo um velório em algum momento. Mas ele deveria queimar Zene, enterrá-la ou mandá-la para o espaço. O que ela queria? Nunca haviam conversado a respeito. Na hora oportuna, ele inventaria algo que fosse apropriado para ela. O que aconteceu com Pierre Curie, a propósito? Kepler quis saber. Você não me deu nenhuma instrução, então segui o protocolo padrão para matéria orgânica. O que isso significa? Eu o enviei para ser reprocessado. Você fez o quê? Eu o reprocessei. Ele foi reciclado. Matéria orgânica tem baixa entropia. É valiosa. O mordomo era pirado. Isso significava que a torrada poderia ser feita de partes de Pierre Curie, assim como partes do próprio mordomo. Kepler levantou a torrada e olhou bem para ela. Não tinha nenhuma semelhança com os Curies. Pensando bem, parecia o melhor a ser feito. Ele deu uma mordida. Tem gosto de pão branco torrado, declarou. Logo, mastigou e engoliu, dando outra mordida convincente. Uma das receitas de Wang Zeni, disse o mordomo. Obrigado. Eu não tinha pedido para você me lembrar dela o mínimo possível. Perdoe-me, Johannes. Kepler se recostou.
Talvez devesse comer um ovo, afinal. O período ocioso estava no fim. Tinham alcançado o sistema desconhecido. A 99 já estava orbitando o planeta mais interno. Posso recolher? Perguntou o mordomo. Sim, por favor. E deixe o meu equipamento de expedição em condições. Desta vez, quero estar preparado para qualquer coisa. Posso acompanhá-lo, Johannes? Por favor, faça isso. Kepler coçou a cabeça. Até agora, as Airby tinham cooperado principalmente com Zeni. Ele teria que estabelecer a confiança delas. Mas como? Elas se lembrariam dele ou do fato de que Zeni havia confiado nele? Kepler refletiu. Havia uma ideia em sua cabeça que não ousava vir à tona. Girava nas extremidades de seu cérebro de modo que ele só conseguia ver um vulto. Ele se aferrou à ideia. E ali estava. Ela o assustou quando atingiu sua consciência, mas parecia sensata. Ele levaria o corpo de sua amada consigo. Então as Airby definitivamente o reconheceriam. Pupi. Sim. Por favor, preciso que prepare Zeni para a viagem também. Você decide como fazê-lo. Mas ela precisa ser facilmente transportável por uma pessoa. Certamente, Johannes. O transportador pousou diretamente no polo norte do planeta, exatamente no local onde tinham saído do poço da última vez. Quanto tempo teria se passado na hora local? 100.000 anos, meio milhão. O coração de Kepler se afundou. Depois de tanto tempo, a maioria das pessoas não se lembraria deles. Será que as Airby pensavam em uma escala de tempo diferente? Ele só podia ter esperança. Kepler saiu. O crepúsculo teve um efeito tranquilizador sobre ele. O mordomo chegaria logo com Zeni. Ao menos já havia retirado o corpo dela do compartimento de carga. Kepler não a havia visto novamente desde. Ele estava com medo. O corpo dela certamente já estaria mostrando sinais de decomposição. Isso era normal, não era? Estou aqui, anunciou o mordomo. Kepler caminhou ao seu encontro. Pupi empurrava uma cadeira de rodas contendo algo que parecia um traje espacial vazio. Mas as rodas da cadeira se afundavam meio centímetro no solo. O traje não estava vazio. O mordomo se aproximou e Kepler reconheceu o rosto de Zeni por trás do visor. Ela parecia estar sorrindo. Kepler não conseguiu conter as lágrimas. Então ele viu o buraco na testa de Zeni e suas lágrimas se transformaram em raiva. Ele teria que evitar a morte do universo. Não podia deixar os Curies vencerem. Eu baixei a temperatura do traje dela para 4 graus. Infelizmente não vai baixar mais que isso, disse o mordomo. Acho que podemos trabalhar com esse número, disse Kepler. E como chegaremos lá? É isso mesmo, o mordomo não tinha ido com eles na primeira vez. Kepler se aproximou da borda do poço. O helicóptero que os tinha trazido de volta não estava em lugar nenhum. Ele balançou a cabeça. É claro que nenhum dispositivo técnico duraria tanto tempo em tal clima. Já devia ter virado pó muito tempo atrás. Isso significava que provavelmente também não havia como regressar para cá, depois. Mas isso não importava agora. Ou ele conseguiria convencer as Airby, e elas salvariam o universo, ou ele teria que passar seus anos restantes ali embaixo. Descer é fácil, disse Kepler. Nós pulamos. Entendo. O próprio poço nos pegará no meio. Algo assim, Pupi. Você pode levar a cadeira de rodas? É preciso que se assegure de que ela permaneça em pé para que não se separe de sua carga. Sua carga. Kepler mordeu a língua. Ele deveria ter dito cadáver no traje espacial de Zeni, e não sua carga, mesmo que doesse. Ela merecia. Quero dizer, Zeni, ele se corrigiu, para que a cadeira não se separe de Zeni. Eu cuidarei dela, Johannes, replicou o mordomo. Não se preocupe. Assim como você cuidou dela na nave. Não, isso é injusto, pensou Kepler. Atacar Pierre Curie teria sido definitivamente ideia de Zeni. E se ele não tivesse se escondido debaixo da mesa, Curie teria atirado nele e não em Zeni. Por que será que ela havia gritado não? Ele agora tinha o peso na consciência com relação à amiga tanto quanto teria o mordomo. Então vamos, disse Kepler. O primeiro a chegar ao fundo. Ele deu alguns passos e saltou, chegando quase ao meio do poço. Estou indo, bradou o mordomo. No círculo azul escuro acima do Kepler apareceu uma silhueta com pernas pedalando, empurrando uma cadeira de rodas. Ele se inclinou para frente e abriu os braços para amortecer levemente a queda. O mordomo logo o alcançou.
Por estar em pé, segurando-se na cadeira de rodas, sua resistência ao ar era menor e ele caía mais rápido, ultrapassando Kepler. Kepler foi deixado para trás. Ele se colocou com as pernas para cima e estava caindo de cabeça. Agora sua área de superfície era menor que a do mordomo mais a cadeira de rodas. Ele alcançou Pup novamente e agarrou a alça direita da cadeira de rodas, que agora flutuava logo acima de Zene. Mais uma vez ele podia ver o rosto dela através do capacete. Parecia que ela estava sorrindo para ele. Ciclo A2.2 Sistema desconhecido. A cúpula gigantesca estava tão impressionante quanto havia sido na primeira visita. Só faltava a recepção de Zene. Mas ela não sairia para encontrá-lo. Estava sentada ao lado dele na cadeira de rodas. Naquela ocasião, ele havia se sentado no chão com ela. Tinham dado as mãos e se maravilhado com a vista. Agora a mão dela estava presa na luva de um traje espacial. Ele estendeu a mão para pegá-la. A luva estava fria e o que havia dentro estava duro. Ele engoliu em seco e as lágrimas brotaram mais uma vez. Isso é incrível, disse o mordomo, olhando ao redor, virando a cabeça em todas as direções com a mão direita. Eu o descrevi para você. Sim, mas a visão ao vivo é bem diferente. Kepler teve que desviar o olhar. Não era uma imagem bonita, o mordomo torcendo e virando a cabeça na ponta do longo pescoço. Temos que fazer algo com essa sua cabeça, disse. A casa de Zene fica bem ali em uma plataforma. Por quanto tempo as nanomáquinas permanecem funcionais? Para sempre, respondeu o mordomo. Bom, tem algumas armazenadas lá. Eles começaram o deslocamento. Como de costume, a grama recuava a cada passada deles. Com sorte, Kepler seria capaz de se conectar com elas. Se as Airby não pudessem ajudar, o universo estaria perdido. O terraço ainda estava lá, a casa ainda de pé. O mordomo empurrou a cadeira de rodas para cima da plataforma. É melhor você deixá-la ali, Kepler indicou com o dedo. Assim ela terá uma bela vista. Se você acha, Johannes. Kepler permaneceu de pé na frente da casa. Não ousou entrar. As lembranças o dominariam e ele não era forte o suficiente para aguentar o tranco. Ele tocou a parede externa. O material não mostrava sinais de desgaste, devia ser mantido por nanomáquinas. Mas ele precisava entrar. Se quisesse fazer contato com as Airby, teria que entrar na câmara. E a entrada era pelo corredor. Pelo menos ele não teria que passar pela sala, ou pelo quarto dele ou de Zene. Kepler abriu a porta, reuniu força e entrou. A casa estava tranquila, bem silenciosa. Ele podia ouvir seu próprio batimento cardíaco. O colapso que temia não aconteceu. Estava sozinho. Com a coragem recém-descoberta, deu alguns passos rumo ao corredor. Ali estava a escotilha que ele precisava abrir. Além dela, ficava o quarto de Zene. Ele nunca havia entrado ali quando ela ainda estava viva. Kepler contornou a escotilha e se posicionou à frente da porta de Zene. Então a abriu. Uma luz quente a acendeu automaticamente. O quarto era modesto, combinava com Zene. A cama dava sinais de ter sido arrumada recentemente. Ao lado, um vestido estava pendurado no encosto de uma cadeira. Ela devia tê-lo usado naquela ocasião, mas ele não conseguia se lembrar exatamente. Kepler deu alguns passos para o interior do quarto. Sugou o ar. Talvez ainda contivesse algumas moléculas que já tivessem sido filtradas pelos pulmões de sua namorada. Mas não conseguiu detectar nenhum cheiro em particular. Simplesmente havia passado muito tempo no horário local, embora tivessem sido apenas algumas semanas para ele. A dilatação do tempo arruinava tudo. Talvez o novo universo que os Curies queriam criar não tivesse uma velocidade máxima de viagem. Ninguém teria que ficar separado de seus entes queridos por longos períodos. Será que valeria mesmo a pena morrer por isso? Mas então aqueles vilões teriam vencido, e eles eram os culpados pela perda de Zene. Ele se virou e estava prestes a sair do quarto quando seu olhar caiu sobre a mesa de cabeceira. Uma foto em uma pequena moldura. Mostrava duas pessoas, Zene e ele. Sua memória não lhe permitia se lembrar exatamente onde e como havia sido tirada em um mundo aquático. Os dois estavam tomando sol na única rocha que se projetava do inóspito oceano. Agora ele realmente não conseguia conter as lágrimas. Kepler abriu a escotilha. Um cheiro de mofo subiu do poço. Ninguém descia ali havia muito tempo. Ele pulou e pousou depois de uns 10 segundos, assim como tinha sido da última vez.
O cheiro era tão desagradável que ele teve que respirar pela boca. Já era hora de alguém arejar esse lugar. Em sua primeira visita, as entradas para 2 câmaras tinham sido abertas para a esquerda e para a direita. Qual seria o caminho da esquerda e qual o da direita? Estava quase escuro, mas agora ele estava preparado. Retirou o dispositivo de visão noturna da bolsa de ferramentas pendurada em seu cinto. O calor do seu corpo estava iluminando o poço retangular. As entradas deviam estar nas extremidades estreitas. Ele tateou as paredes e encontrou uma espécie de placa de pressão, a qual ele acionou. A parede diretamente à sua frente se moveu para o lado. Ele estava encostado nela e quase caiu. Sim, essa era a câmara. Mas era muito cedo. Ele ainda teria que se despir. Da última vez, ele e Zeni haviam tirado as roupas juntos. Agora ela estava sentada ali em cima, entorpecida e rígida, resfriada pelo traje espacial. Kepler se livrou de seus pensamentos e se despiu. Pelo menos estava quente aqui embaixo. Ele tomou o tempo necessário colocando suas coisas em uma pilha organizada, pois não queria entrar na câmara ainda, as minhocas se deslizariam pelo seu corpo novamente. Mas era por isso que ele estava ali. Queria estabelecer contato com a Azerbai. Kepler se sacudiu e começou a escalar a massa viscosa. Parecia revoltante. Ele sentia o desejo involuntário de fugir, seus músculos estavam tensos, mas ele se forçou a ficar. Em instantes, seu desgosto desapareceu. Fechou os olhos. Dessa forma, ele não observaria como as minhocas o engolfavam em sua densa teia. Agora estava quente, macio, confortável. Ele não conseguia perceber mais nada. Azerbai o aceitaram. Uma onda de pensamentos positivos envolveu sua consciência. Ele havia retornado ao lugar certo. Estava inundado de gratidão. Agora Zeni estava parada na frente dele. Estava inteira. Estava também nua, mas era algo maior que ele. Uma deusa. Essa era a voz dele. Seus pensamentos eram transformados em palavras sem que precisasse formulá-los. Obrigada pelo elogio, replicou Zeni, sorrindo amplamente, mas não existem deuses. Eu sou eu. Você me conhece. Por acaso, não está me reconhecendo? Eu posso vê-la. Posso ver o seu corpo e seus pensamentos. Posso ver muito mais de você. Você me reconhece. Estou tão feliz. Mas como você pode estar aqui? Eu a vi levar um tiro. Eu tentei lhe dizer, querido. Estive aqui o tempo todo com a Azerbai. Sou parte delas. Estou integrada a elas. E a Zeni que estava viajando comigo o tempo todo. Ela é parte de mim. Seu corpo foi construído por nanomáquinas. Nunca foi pensado para durar para sempre. Mas seus pensamentos eram os meus pensamentos. Então é por isso que Zeni disse que não podia amá-lo. Ela era apenas uma cópia, a versão portátil de sua comissária, que era ela mesma. Você sabe o que ela sabe. Ele quis saber. Não. Ela teve suas próprias experiências, mas eu penso o que ela pensa, eu amo o que ela ama. O que isso significava para ele? Zeni o amava. Ele não podia perguntar sobre isso agora. Havia coisas mais importantes. Eles teriam que salvar o mundo. E o seu próprio corpo. O que aconteceu com ele? Quando Azerbai me encontraram, eu estava quase morta. Eles resgataram a minha consciência me absorvendo. Meu corpo não podia mais ser usado. Mas teremos tempo depois para o passado. O que você descobriu sobre o futuro? Os Curis não queriam apenas criar um quasar, eles queriam causar a morte do universo. E Azerbai os ajudaram. Você tem certeza do que está dizendo? Pierre Curie me contou. Eles formularam o plano com a ajuda de suas amigas. Eu não posso acreditar nisso. Você deveria saber disso, se faz parte da Azerbai. Eles não compartilham suas memórias comigo. Isso sobrecarregaria as minhas faculdades. Mas você estava lá quando descobrimos esse detalhe. Isso é bom, disse Zeni. Precisamos dar uma olhada nas memórias do meu corpo. Por favor, leve-o para a segunda câmara. Depois disso, conversaremos mais um pouco. Ele estava sozinho novamente. As minhocas o soltaram. Sem fôlego, ele subiu a escada e chegou à escotilha que levava para dentro da casa. Correu para fora. Pupi estava de pé no terraço com a cadeira de rodas e Zeni. Ele olhou para o mordomo com irritação. Johannes,
Você se esqueceu de alguma coisa? Não. Temos que ser rápidos. Preciso do corpo de Zeni, completamente despido, para ontem. O mordomo tirou o corpo da cadeira de rodas e o colocou sobre a plataforma. Então o removeu do traje espacial. Levou apenas 2 minutos e Zeni estava preparada. Ela quase parecia estar viva. Só o buraco em sua testa não se enquadrava. Esse corpo tinha sido fabricado por nanomáquinas. Era difícil de acreditar. Era imperfeito o suficiente para parecer totalmente real. Kepler pegou Zeni em seus braços. A baixa gravidade o ajudou na tarefa. Em seguida, caminhou com ela de volta para o poço. Você precisa de ajuda? O mordomo se voluntariou. Talvez mais tarde. Kepler pulou no poço. Onde fica a segunda abertura? A placa de pressão espelhava a outra. Ele a pressionou. Para colocar Zeni na câmara, ele teve que posicioná-la de pé, visto que a abertura era muito estreita. Ela se inclinou sobre ele. Isso é gravidade, ele pensou. Ela está morta. Ele cuidadosamente se pressionou para trás. Por fim, o corpo dela perdeu o equilíbrio e se lançou para trás com ele. As minhocas mais uma vez envolveram o aventureiro. As Zerbai aceitaram a Zeni morta de igual maneira. Ele pensava nela como um cadáver, mas se tivesse sido fabricada por nanomáquinas, ela era tudo menos isso. Era uma máquina funcional. Células nervosas vivas perdiam suas memórias quando morriam. Mas quem sabia como o cérebro dessa Zeni funcionava? Se ele tivesse entendido corretamente, tudo o que haviam descoberto ainda estaria ali. Ela era uma testemunha incorruptível. Ele se virou. Sua própria câmara o esperava. Dessa vez, ele não fechou os olhos. As minhocas eram suas amigas. Eram as raízes da Zerbai, as quais iriam ajudá-lo. Obrigada, disse Zeni. Estou apenas conversando com o meu corpo. Estamos fazendo uma troca. Kepler podia ouvi-la como se ela estivesse ao lado dele, mas só conseguia ver sua sombra caindo sobre os caules verdes. Ele olhou para o céu. Poderia ter sido o céu sobre o planeta desconhecido, ou qualquer outro sistema com uma anã vermelha como estrela central. Vocês realmente tiveram algumas experiências. Zeni estava de volta. Estavam sentados lado a lado em uma rocha. Na frente deles, a grama ondulante se estendia até onde os olhos podiam ver. Kepler suspirou. Isso é um eufemismo grosseiro. Eu vi você levar um tiro. Sinto muito, ela acariciou a bochecha dele e se inclinou para mais perto. A ilusão era perfeita. Ele podia até sentir cócegas com os pelos finos do braço dela. Ele poderia ficar sentado assim por anos. Mas ele sabia que deveriam voltar à luta em breve. Eni se endireitou. Estava na hora. É verdade o que você disse, ela afirmou. Os Curies as usaram. As Zerbai calcularam o processo no centro da galáxia, levando em conta os fatores mais variáveis, com o objetivo de evitar uma catástrofe. Só que a intenção dos dois era o oposto. As Zerbai infelizmente não se deram conta disso. E agora? Elas estão se sentindo responsáveis pela morte do universo. Por que foram usadas por humanos insanos e egoístas? Elas não teriam como evitá-lo. Não. O caso é que sua própria criação é a que destruirá o universo. Sua o quê? Ele perguntou, confuso. Sua criação. Foram as Zerbai que plantaram as sementes da vida em muitos planetas. Elas atiraram cápsulas, ou esporos, se preferir, em todos os planetas que pareciam remotamente adequados para sustentar a vida. Elas não queriam ficar sozinhas no universo. Isso parecia loucura, mas de alguma forma muito plausível. Os humanos sempre haviam se perguntado por que todo tipo de vida, onde quer que a encontrassem, era tão semelhante. E agora os humanos estão sendo mortos pelas próprias criadoras, e o universo junto com eles. Isso eu posso chamar de trágico. Na verdade, é tão trágico que é quase engraçado, Kepler notou com surpresa. A mente humana é realmente estranha. Ele deveria estar angustiado com a morte, mas estava estranhamente sereno. Que tipo de pensamento doentio seria esse? E o que a evolução teria a dizer a respeito? Ainda há uma maneira de evitarmos tudo isso, sentenciou Zeni. As Zerbai calcularam tudo cuidadosamente. Então não me deixe em suspense. Dificilmente poderemos deter a massa que os Curies mobilizaram em direção ao buraco negro. Mas poderemos mudar algo em sua chegada a Sagitário A*. Qual o papel que deveremos desempenhar?
Se você for atingido na cabeça por 10 bolas de tênis de mesa e depois uma só vez por uma bola maior e com o mesmo peso, você notará a diferença, certo? Sim. Bom, podemos pelo menos destruir alguns dos objetos maiores, disse Zeni. Seus fragmentos permanecerão disponíveis, mas isso aumentará o tempo que leva para eles terem efeito no buraco negro, e o efeito será enfraquecido no geral. Será formado um quasar, como planejado originalmente, e o universo permanecerá em seu estado meta-estável. Isso parece melhor que nada. O que estamos esperando? A tecnologia provavelmente exigiria um sacrifício. Alguém teria que pressionar um botão e morrer. Ele estava pronto para isso. Já havia vivido o suficiente. Morrer para salvar o mundo. Ele estava em paz com a ideia. As Airbai poderiam desencadear um tremor gravitacional com a ajuda da matéria escura que coletaram no núcleo de seu planeta. Uma poderosa agitação do espaço-tempo que correria pelo universo e destruiria estrelas e planetas. Isso parece tudo, menos inofensivo, disse Kepler. Também afetaria sistemas atualmente povoados por humanos. Porém, não seria mais do que o novo quasar já tornaria inabitável, de um jeito ou de outro. E o universo como um todo sobreviveria. Essa não pode ser a história toda, ele pensou. E o que mais? As Airbai teriam que sacrificar seu próprio mundo para conseguirem lograr êxito. Kepler começou a suar frio. Seu corpo inteiro tremia e, ao mesmo tempo, ele se sentia terrivelmente culpado, mas ele não temia pela vida inteligente que havia criado a humanidade, temia por uma pessoa, N, quem existia atualmente como parte da consciência dessa vida inteligente. Permaneceram em silêncio. Era um silêncio bom, do tipo que ele só poderia ter com Zeni. Então ele teve que perguntar: "E o que vai acontecer com você?" Ela sorriu. "Eu estava imaginando quando você me perguntaria isso." Eu não ousei. Tive que perguntar sobre as Airbai. Elas não são algo como nossas mães. Em certo sentido, sim. Mas, respondendo à sua pergunta, vou sentir falta delas. O que ela estava dizendo só poderia significar que ela viveria depois do sacrifício delas. Você vai sobreviver. Ele quis saber. Meu corpo está deitado na outra câmara. É um corpo muito bom. É quase indistinguível de um corpo biológico. Minhas nanomáquinas estão atualmente consertando o pequeno buraco na testa junto com os módulos de controle. Posso me transferir completamente para esse corpo, e então poderemos deixar este planeta antes que as Airbai acionem o tremor gravitacional. Só teremos que sair do alcance dele rapidamente para que a nossa nave não seja destruída. É tão fácil assim? Ele insistiu. Não é nada fácil. Você não entende isso a que estou renunciando. Ser parte dessa consciência antiga é algo que nem mesmo consigo descrever o que significa para mim. Tenho acesso a memórias infinitamente detalhadas. Sou testemunha de quase todos os estágios do desenvolvimento do universo. Posso assistir estrelas nascendo ou vê-las em seus espasmos de morte. É simplesmente alucinante. E você realmente quer abrir mão disso? O medo se apoderou dele. Em algum momento, ela se ressentiria pelo que havia renunciado em favor dele. Ela não ficaria contente, especialmente porque saberia que seu paraíso havia sido destruído para sempre. Não tenho outra escolha, Johannes. As Airbai já decidiram impedir a morte do universo. Ou eu morro com elas ou continuo vivendo. Se eu puder de alguma forma ajudá-la a tomar uma decisão sobre isso, será que Zeni escolheria seriamente morrer com as Airbai? Eu realmente valorizo a sua ajuda, ela replicou. Eu quero viver. O mordomo entrou na casa e os encontrou no topo do poço. Ele não disse uma sílaba sobre o reaparecimento de Zeni. Será que ele sabia da verdade o tempo todo? Zeni foi buscar roupas no quarto. Quando voltou para o corredor, Kepler observou uma espécie de moldura saindo do bolso da calça dela. Arranjei um veículo pra gente, disse o mordomo. Um helicóptero. Kepler perguntou. Sim, exatamente o mesmo modelo em que vocês voaram para a superfície da última vez. Obrigada, Pup e Repo Zeni. Precisamos nos apressar. Ciclo. AE 8.4, Kepler 1229. Que surpresa agradável, disse Newton. Fique longe, seu verme. Kepler sorriu interiormente. Zeni ainda estava furiosa com o físico por não querer ajudá-los. Mas o sistema dele era bem adequado ao novo plano, visto que se encontrava longe o suficiente do quasar que estava prestes a se acender. E porque Newton podia controlar perfeitamente o clima em cada um de seus mundos.
Preciso de um transportador para um de seus mundos férteis, anunciou Zeni. E isso é para já. Você sabe que é muito perigoso. Um movimento errado e todo o sistema será destruído, explicou Newton. Será mais perigoso me dizer que não vai atender os meus anseios, porque então voaremos com a 99. Por favor, não faça isso, implorou Newton, segurando a cabeça com as mãos. Ok, tenho um transportador para vocês. É um projeto especial, um de 2 assentos com perfil particularmente estreito e um poderoso sistema de propulsão química. Vocês poderão ir a qualquer lugar nele. Então você tem sorte de não caber nele conosco, ameaçou Zeni. Eu pilotarei o transportador se você quiser, voluntariou-se Newton. De todos os modos, nada mais importa. Isso é, se eu tiver que acreditar no que você me disse anteriormente. Não, a situação mudou um pouco, disse Zeni. Encontramos uma solução. Mas primeiro eu preciso de um mundo fértil. Pousaram em um platô. Kepler saiu primeiro. O ar estava fresco, confortáveis 21 graus. Um riacho proporcionava a trilha sonora por perto. Newton não havia exagerado. Pegue, gritou Zeni. Kepler pegou a pá com estilo. Eni caminhou cerca de 10 metros para o sul. Também estava com uma pá em mãos. Ela começou a cavar. 5 por 5 metros devem ser o suficiente, anunciou. O trabalho parecia destinado a render bem. O solo era macio, e Kepler o estudou por um momento depois de virar a primeira pá cheia. Era um solo marrom cheio de pequenas criaturas. Parecia ser fértil, bem abastecido com nutrientes. Seriam os nutrientes corretos? Eni já teria discutido isso com Newton. Eles se esbarraram um no outro por trás quando chegaram ao meio. Kepler deixou os últimos pontos para sua namorada terminar de virar. Parece um bom trabalho, disse ela. Ele também achou que ela estava bonita, apesar das listras pretas no rosto. Zeni se virou e foi até o transportador. Voltou com um recipiente de cerca de 50 centímetros de altura, o qual havia permanecido com ela desde a partida do sistema desconhecido. Ela não queria contar a ele o que havia dentro, mas ele tinha uma boa ideia do que poderia ser. Zeni abriu a extremidade do recipiente. Retirou 2 pratos. Entre eles havia uma camada de solo, e havia caules de grama crescendo ali, todos com cerca de 10 centímetros de altura. Bem-vindas, queridas mamães, pensou Kepler. Zeni colocou cuidadosamente a camada de solo com os caules de grama no solo recém-preparado. Ela pressionou para baixo nas bordas. Pegue um pouco de água, por favor, solicitou. A lata está no compartimento de bagagem. Kepler foi até o transportador, abriu o compartimento de bagagem, tirou uma lata de metal e então teve que rir quando viu uma perna vestida de preto. Mas não disse nada. Encheu a lata no riacho e a levou para Zeni. Obrigada, ela disse, pegando a lata e regando os caules. Então ela se agachou e os acariciou gentilmente. Os caules se inclinaram em direção ao sol. Perdoe-me, estou cobrindo a sua luz, ela pronunciou. Você trouxe o mordomo? Kepler indagou. Oh, você o encontrou? Ele vai cuidar dos caules. Não podemos correr o risco de que algum acidente aleatório destruí-los. Essa é uma boa jogada. Não vou mais precisar do mordomo. Afinal, agora tenho uma companhia melhor que ele, declarou Zeni. Eles deram as mãos e caminharam de volta para o transportador. De repente, ela se afastou e correu dele. Kepler correu atrás e conseguiu alcançá-la. Ele a agarrou pelo braço e a girou. Eles caíram sobre a grama macia que era nativa do planeta. Eles se envolveram com carinho, brincaram como se estivessem lutando e então, por fim, fizeram amor. Ciclo. Em 1.3, Kepler 1229. Olá, Pupi. Zeni correu até o mordomo assim que saiu do transportador. Ele abriu os braços e suportou estoicamente a saudação apaixonada. Kepler, de forma menos entusiasta, estendeu a mão para o mordomo. Como vão as coisas? Perguntou Zeni. O mordomo abriu as mãos e formou um círculo no ar, apontando em todas as direções. Não acredito, são todas Airby. Sim, replicou o mordomo, elas se adaptaram em um tempo notavelmente curto. Já conseguiram se espalhar por cerca de 400 quilômetros quadrados. E suspeito que também estejam trabalhando no subsolo. O que o faz pensar isso? Newton teve que ajustar a órbita deste planeta várias vezes. Sua distribuição de densidade parece estar mudando e a atração de seus vizinhos o está afetando de forma diferente. Isso é interessante, declarou Zeni. Sim.
Se continuarem nesse ritmo, as Zerbai terão coberto completamente o planeta em 100 quilociclos. Você tem a sensação de que elas são inteligentes? Kepler quis saber. Você pode ver por si mesmo. Ainda não tem a capacidade de recuar. Não acho que haja indivíduos suficientes para uma inteligência coletiva. Você sabe por que viemos aqui hoje? Perguntou Zeni. Para avaliarem o meu trabalho. Eu confio em você completamente. Não, queremos assistir à morte do universo. Mas ele não vai colapsar, vai. O mordomo ficou confuso. Não podemos ter certeza absoluta. O que quer que aconteça já aconteceu há muito tempo. Estamos longe o suficiente aqui para que o nascimento do quasar não nos tenha eliminado. E ele deveria aparecer no céu hoje, ou todos nós morreremos hoje, porque a morte do universo nos alcançará na velocidade da luz. Os três se sentaram juntos na asa direita da cauda do transportador. Realmente queriam esperar o colapso com um piquenique sobre um cobertor macio e agradável, mas não queriam sobrecarregar a Zerbai desnecessariamente com seu peso. Kepler deixou suas pernas balançando no vazio, sua mente viajando em retrospectiva. As últimas semanas com Zeni tinham sido maravilhosas. E ainda assim tudo parecia um tempo emprestado, um interlúdio que chegaria ao fim hoje. Não haveria aviso prévio. Ele examinou a faixa luminosa da Via Láctea. O que conseguia observar ali poderia nem existir mais. Só que a luz de um mundo irradiado havia muito tempo continuaria se movendo em direção a eles. Até hoje. A estrela central, o Sol amarelo no céu, morreria diante dos olhos de Kepler. Seria simplesmente arrancada da existência. Mas sua luz ainda aqueceria a pele de Kepler até que a onda de destruição o alcançasse também, na velocidade da luz. O que era real? Tudo era real. Não havia espaço para a imaginação. Os fótons que atingiam seus olhos eram reais, embora a coisa que os havia enviado já não mais existisse. Ele colocou um braço em volta dos ombros de Zeni. Sua namorada era real. O calor dela fluía através dele. Um segundo braço foi colocado sobre o dele. Era o braço de Pupi, preto, porque o mordomo estava usando sua jaqueta como sempre. Era um pouco mais pesado que o dele porque não era feito de pele e osso. Kepler nunca havia perguntado a Zeni qual era o nível de inteligência artificial do mordomo. Seria errado perguntar. Pupi não era mais artificial que o próprio Kepler. E quanto a Zeni? Seu corpo não tinha nascido de uma mulher, e sua consciência, ninguém poderia dizer com certeza se era natural ou artificial. Mas ele amava essa mulher, e era isso que importava. Essa era a realidade. Kepler viu uma libélula, então percebeu que estava precisamente no local onde o centro da Via Láctea estava localizado, a 10.000 anos-luz de distância. O destino deles havia sido decidido muito tempo atrás, e só agora os estava alcançando. Para os observadores que estivessem orbitando Kepler 1229, o processo tinha apenas começado, nesse momento. O buraco negro tinha sido transformado em outra coisa, algo mais substancial. Mas, ao fazer isso, continuou sendo ele mesmo. Sua mera existência era prova disso, a libélula que Kepler viu. A Via Láctea agora tinha seu próprio quasar. Nada podia ser visto dela, além do ponto de luz em seu centro. Levaria milênios para que a libélula se tornasse um dragão cuspidor de fogo, do qual os humanos poderiam extrair sua abundante energia de quasar. Kepler apertou o braço de Zeni, porque agora eles sabiam. As Zerbai tinham calculado corretamente, o buraco negro tinha cooperado com os cálculos e o sacrifício delas não tinha sido em vão. Caso contrário, os dois já não existiriam mais. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.